Bom dia, muito bem-vindo ao canal da Igreja Aliança de Alphaville. Eu sou o pastor Marcos e é uma alegria muito grande receber aqui a sua visita e podermos juntos meditarmos na revelação que Cristo deixou para nós, a sua bendita palavra. Eu gostaria nessa manhã de conversar com vocês sobre um tema importante para a nossa vida, que é a maneira como encaramos a vida, a perspectiva que temos das situações e das circunstâncias, e até das adversidades. Eu quero ilustrar o que eu vou falar hoje, usando aqui a carta de Paulo aos Filipenses, que é uma carta muito pessoal, uma carta que o Paulo escreveu à igreja agradecendo a uma oferta que havia recebido e dando notícias da sua situação ali na prisão em Roma. A carta é uma carta que revela o coração de Paulo, as emoções, a afetividade de Paulo, tanto com relação à igreja, em especial essa igreja em Filipos, como o seu relacionamento com Jesus Cristo, o seu amor por Jesus Cristo. E como ele vê a vida e como ele encara a vida com a mente de Cristo. Paulo já tratou desse tema aos Coríntios, quando ele escreve a carta aos Coríntios, ele fala de termos a mente de Cristo. E eu gostaria de usar esse texto de Filipenses, capítulo 1, para meditar um pouquinho sobre isso. Perspectiva, maneira de ver, maneira de pensar, a forma como a gente organiza a nossa mente, como a gente enxerga as situações e as circunstâncias. Eu vou destacar alguns versículos aqui dessa carta. Filipenses tem 4 capítulos, eu vou ficar só no capítulo 1. Você depois pode ler a carta e pode grifar aí os textos que indicam como Paulo está vendo as coisas que estão acontecendo com ele. Então eu convido você a ler aqui alguns textos da carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 1. Duas coisas eu quero destacar com você aqui, logo no verso 1. Versículo 1, Paulo diz assim: Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos, juntamente com os bispos e diáconos. Paulo inicia essa carta não se apresentando como apóstolo, como alguém que tem autoridade investida por Deus na vida dele para escrever uma carta. Ele se identifica como servo de Cristo. A palavra servo literalmente quer dizer escravo. Escravo, alguém que está a serviço de outro. A palavra escravo é diferente da palavra servo, porque na sociedade de Paulo, um servo podia ter certas liberdades, ele podia ter uma certa dignidade, ele podia, inclusive, chegar a ter algum status na sociedade para administrar uma casa, para administrar um empreendimento, para ajudar a família. Mas escravo não. Escravo não tem nenhum status na sociedade romana. Escravo não tem valor humano. Ele é menos que humano. E é dessa forma que Paulo se apresenta. Ele não está preocupado com status humano. Ele não está preocupado como as pessoas o veem e o enxergam. Que rótulo a sociedade dá para ele. Que estrelinha que ele ganha quando ele, por ser o que ele é. E Paulo não era pouca coisa. Paulo era um cidadão romano. Isso já era um grande benefício na vida dele. É um status ser cidadão romano, onde o Império Romano governa, tem os seus benefícios.
Do lado judeu, ele se apresenta como fariseu dos fariseus, como alguém que tem autoridade, inclusive, para perseguir a igreja, para prender os cristãos, inclusive para permitir a morte dessas pessoas. Então, Paulo era uma pessoa muito bem posicionada na sociedade, mas isso não enche os olhos dele. Isso não o identifica. O que o identifica é que ele é escravo de Jesus. Isso, para Paulo, é a identidade mais nobre que ele tem, escravo de Jesus Cristo. Então, é assim que ele se vê como pessoa. Por isso, Paulo pode enfrentar as adversidades, enfrentar oposição, enfrentar injúrias, enfrentar injustiças, porque ele não se vê como uma pessoa grande, mas uma pessoa pequena, ligada ao serviço de Jesus Cristo. Ele dedica a sua vida ao seu Senhor, que é Jesus Cristo, que, aliás, é o melhor Senhor que alguém pode ter. Um Senhor que ama, um Senhor justo, um Senhor amoroso, bondoso, sábio, um Senhor que é Senhor de tudo e Senhor de todos. Então, Paulo se vê como uma pessoa assim: eu sou servo, escravo de Jesus Cristo. A outra coisa que chama atenção aqui é que ele diz: a todos os santos em Cristo. Essa é uma preposição em, que indica lugar, que indica fixação. Então, Paulo está dizendo a todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos. Ao mesmo tempo que essa igreja está em Filipos, ela está em Cristo. Ao mesmo tempo que ela está localizada em Filipos, ela também se localiza em Cristo, ela está ligada a Cristo. Cristo é o lugar onde o crente vive, o lugar espiritual da existência do crente. Então, Paulo está numa prisão, numa cadeia, ele está sendo vigiado 24 horas por dia, ele não tem liberdade de ir e vir, ele tem uma certa liberdade, que é escrever cartas e receber algumas visitas, mas ele é um prisioneiro. E prisioneiro de um império que vai definir se ele vai ficar vivo ou não. O imperador ainda não deu a sentença. Então, ao mesmo tempo que Paulo está numa prisão, ele se vê em Cristo. Ao mesmo tempo que esta igreja está em Filipos, ela também está em Cristo, por isso eles são santos. Por isso eles têm um posicionamento diante de Deus de santidade, de separados para Deus, para viverem em Cristo e para viverem para Cristo. Essas duas formas de se ver e de enxergar muda muito a perspectiva nossa. Embora a gente esteja vivendo numa pandemia, embora a gente esteja vivendo cercado de incertezas, de insegurança, embora a gente também tenha expectativa de ver o que vai acontecer, Paulo também vivia na expectativa de que se ele seria solto ou não, nós, vivendo aqui no Brasil, vivendo aqui nessa situação, temos que nos lembrar que também vivemos e existimos em Cristo Jesus. E isso precisa fazer diferença na nossa vida aqui. Ao olharmos para a vida, precisamos ter essa mentalidade de que temos dupla cidadania. Somos cidadãos brasileiros, mas também, e acima de tudo, cidadãos celestiais, cidadãos ligados a Cristo Jesus. Moramos em Cristo. Outra coisa importante de observarmos aqui. Paulo diz assim no verso 4 e 5. Em todas as minhas orações em favor de vocês, sempre oro com alegria, por causa da cooperação que vocês têm dado ao Evangelho, desde o primeiro dia até agora. A forma
a maneira, a perspectiva de Paulo de avaliar a igreja não é se a igreja é rica, não é se a igreja está muito bem equipada, se ela funciona numa grande catedral, num grande templo, se ela tem holofotes, nem se ela é pequena e se ela é sem recursos. A avaliação que Paulo diz da igreja, e essa é a perspectiva dele, é que ele está feliz e alegre com essa igreja. E sempre que ele ora pela igreja, ele ora com alegria. Por quê? Por causa da cooperação dessa igreja com o Evangelho. Então, qual é a cooperação que essa igreja está dando em prol do Evangelho? Em proclamar o Evangelho, em investir na vida de pessoas que proclamam o Evangelho. E quando Paulo usa a palavra cooperação, é a palavra koinonia, mais conhecida como comunhão. Comunhão. Nós queremos ter comunhão. E muitas vezes a gente acredita que comunhão é aquele cafezinho que a gente toma ou tomava no final do culto. Aquele bate-papo que você tinha ou tem no final do culto. Ou às vezes até almoçar com alguém, ou estar na casa de alguém, participar de um churrasco, participar de uma conversa com as pessoas, de um lazer. Isso é comunhão. Não deixa de ser. Mas o que Paulo está falando de comunhão vai muito além disso. Comunhão aqui para o apóstolo Paulo é cooperação, é parceria. Quando um pescador tinha koinonia com outro pescador para pescar e conduzir a sua empresa de pesca, eles tinham uma parceria, era um compromisso de agirem juntos em prol de um objetivo. Então, comunhão é uma parceria para agirmos juntos, irmanados, em um determinado objetivo. Essa é a perspectiva. Então Paulo, ele avalia a igreja dizendo, olha, vocês são até pequenos, vocês não são tão significantes diante de todo esse império, mas vocês cooperam. Vocês têm uma parceria comigo. Nós estamos em parceria para que o Evangelho progrida, para que o Evangelho seja proclamado. Essa é uma outra característica que a gente precisa entender, que é a nossa vida, as nossas amizades, a nossa reunião como família de Cristo, como comunidade de Cristo, ela precisa ser avaliada por essa perspectiva. Estamos juntos, unidos, cooperando numa parceria para que o Evangelho progrida. Se você estiver fazendo isso, você já tem uma boa perspectiva do que é ser um discípulo de Jesus. Então veja, uma perspectiva, quem eu sou? Eu sou o servo de Jesus Cristo. Outra perspectiva, onde eu vivo, onde eu estou? Eu estou aqui, vivendo nessa situação, mas não só isso, eu estou também vivendo em Cristo. A outra coisa é, a nossa amizade, a nossa cooperação precisa ser com pessoas que estão interessadas no avanço, no progresso e na proclamação do Evangelho de Jesus Cristo. Ele também diz mais uma coisa. Ele está preso em Roma. Mas olha o que ele diz no verso 12. Quero que saibam, irmãos, que aquilo que me aconteceu tem antes servido para o progresso do Evangelho. Você espera um Paulo triste, queixoso, ali na prisão, impedido de pregar o Evangelho, mas ele não está se vendo assim. Ele está analisando a circunstância, ele está analisando as adversidades, ele está olhando para o que está acontecendo com foco
no Evangelho. Ele está dizendo assim, irmãos, eu estou alegre porque tudo isso que me aconteceu, eu fui preso, eu fui acusado injustamente, quase me mataram, acabei sendo transferido para Cesareia, de Cesareia fiquei preso 2 anos, e aí eu apelei para César, vim para Roma, estou longe de todos, estou isolado aqui nessa prisão, mas sabe de uma coisa que me deixa muito feliz e muito alegre? É que tudo isso cooperou para o avanço do Evangelho. Tudo o que aconteceu, irmãos, tem servido para o progresso do Evangelho. Isso é uma perspectiva que muda o que a gente vive e o que a gente passa. Essa é uma forma muito diferente de olhar para a vida e avaliar a situação. O que está acontecendo comigo hoje? E Paulo diz assim, olha, isso que está acontecendo com você está favorecendo, está servindo para o progresso do Evangelho? Glória a Deus por isso. É uma forma muito, muito distante e diferente da vida do mundo, da vida dessa sociedade hoje. É uma forma de ver e de olhar para a perspectiva da vida muito diferente. Paulo se sente feliz e alegre, porque de alguma maneira aquilo que aconteceu com ele serviu para o progresso. E ele diz assim, sabe o que aconteceu? Quando os crentes, quando a igreja aqui de Roma me viu preso, e ao mesmo tempo alegre, porque eu estou sofrendo por causa de Cristo, eles se motivaram a pregar o Evangelho. Eles se motivaram a crerem. Eles tiveram um novo ânimo. Eles se despertaram e com ousadia começaram a pregar o Evangelho. E ele é lúcido na sua visão, porque Paulo não é um iludido. Paulo não é ingênuo. Ele sabe que tem problemas na igreja. Olha o que ele diz no 16. Estes, as pessoas que estão pregando o Evangelho, havia motivação por trás disso. Paulo diz assim, tem uns que pregam o Evangelho com sinceridade, mas tem outros que estão pregando o Evangelho com falsa motivação, com a motivação errada. Eles estão mais ou menos dizendo o seguinte, Paulo, enquanto você está aí preso, porque você é uma pessoa inflexível, porque você é um fanático, porque você não abre mão de algumas coisas, enquanto você está preso aí, Paulo, e agora não pode pregar, nós estamos aqui fora pregando, viajando, falando com as pessoas. Então, Paulo diz assim, eles estão fazendo isso querendo me atingir. E olha o que ele responde. Estes o fazem por amor, ou seja, aqueles que pregam corretamente, por motivação correta, estão pregando Jesus, pregando o Evangelho por amor, sabendo que aqui me encontro para a defesa do Evangelho. Aqueles pregam a Cristo por ambição egoísta, sem sinceridade, pensando que podem causar sofrimento enquanto estou preso. Além de estar preso, ele ainda tem que ouvir e ver pessoas pregando Jesus, pregando o Evangelho, com motivação de rivalizar, de ser melhor que Paulo, de ser mais eficiente que Paulo, de ser mais abrangente que Paulo. E olha o que Paulo diz. Não importa se eles estão pregando o Evangelho genuíno, com motivação certa ou com motivação errada. O que importa é que Jesus está sendo pregado. E eu me alegro com isso. Olha que diferença. Não importa a motivação. Se eles estão pregando o Evangelho da maneira, com a motivação correta ou com a motivação errada. Paulo não está dizendo que o Evangelho que eles pregavam era errado, mas a motivação era errada. Eles estão pregando o Evangelho correto. Eles estão pregando o Evangelho certo, mas a motivação é errada. Paulo diz, não importa. Eu não vou ficar ofendido
por eles quererem me rivalizar. O importante é que Cristo está sendo pregado. E isso muda a forma de você agir. Isso muda a maneira como você recebe o que os outros estão fazendo contra você. O importante é que com tudo isso, eu estou podendo ver Cristo sendo pregado. E eu estou dando um bom testemunho de que Cristo é o primeiro na minha vida. A outra coisa é que ele não sabe se ele vai ser solto ou se ele vai ser executado. Ele está aguardando, já tem quase 2 anos que ele está em Roma, aguardando uma sentença. E ele não sabe qual vai ser a sentença. Mas ele diz assim no verso 20: aguardo ansiosamente e espero que em nada serei envergonhado. Pelo contrário, com toda a determinação de sempre, também agora Cristo será engrandecido em meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Olha o que Paulo diz aqui. Diante da possibilidade de morrer, diante da possibilidade de ser executado e de sofrer a execução de uma forma humilhante, Paulo está dizendo assim: em nada eu serei envergonhado. Não é essa prisão que me envergonha. Essa prisão não tem poder para me envergonhar. Se eu for executado, se eu for executado de uma forma humilhante, não vou me sentir humilhado, nem envergonhado. Por quê? Porque o que eu estou fazendo é para Cristo, é para o meu Senhor. Então, não é a doença que me envergonha, não é o que dizem de mim que me envergonha, não é a minha posição que me envergonha, não é a forma como eu vou morrer que me envergonha. Nada pode me envergonhar, porque Cristo vai ser engrandecido no meu corpo. Porque eu vou terminar com fé. Eu vou encerrar a carreira com fé, com determinação, centrado em Jesus Cristo. Porque ele diz assim: porque para mim o viver é Cristo. Se eu ficar vivo, é para Cristo. Mas se eu morrer é lucro. Por que é lucro? Porque se eu morrer, eu vou estar pessoalmente com Cristo. Aqui, nessa vida, nós temos a presença espiritual de Cristo. Aqui nessa vida, nós oramos e falamos com Jesus nas nossas orações de uma forma espiritual. Mas após a morte, estaremos falando com Ele pessoalmente, o que é lucro. Lucro é ganho, não é isso? Se você fizer um negócio, você comprou por um valor e vendeu por um valor muito maior, tira todas as despesas, o que sobra de positivo é lucro, é um ganho. Por isso Paulo está dizendo que a morte é um ganho. Por que é um ganho? Porque aqui eu tenho Cristo espiritualmente. Depois da morte, eu tenho Cristo pessoalmente. E isso é um ganho. Portanto, Paulo não tem medo da morte. Ele não tem receio de morrer. Porque ele vê a morte não como uma fuga, não como um escape, mas ele vê a morte como um meio de estar pessoalmente com Cristo. E isso muda completamente a perspectiva de como a gente vive aqui. E é isso. Essas são algumas maneiras de ver a vida, algumas perspectivas que você pode entender e compreender da vida de Paulo. Ele se vê como alguém que foi chamado por Cristo e agora ele é servo de Cristo. O que importa para ele é a opinião de Jesus sobre ele.
O que importa para ele é o elogio de Jesus. É Jesus dizer para ele: você é um servo bom, você é um servo fiel, você é um servo que me agrada. É isso que traz alegria para o coração de Paulo. Paulo está preso numa condição desfavorável, mas ele diz: nós habitamos em Cristo. Nós existimos também em Cristo Jesus. E isso muda a perspectiva. Eu posso viver numa casa simples ou eu posso viver numa mansão. Mas não é isso que me define. O que me define é que eu estou em Cristo Jesus. Isso faz diferença na sua vida? A outra coisa que Paulo diz é que ele avalia as amizades e avalia a igreja pela perspectiva de cooperação no Evangelho. Cooperar. Fazer com que o Evangelho progrida. Fazer com que o Evangelho avance. A outra coisa é que ele olha para a situação desfavorável que ele está vivendo, até com risco de perder a própria vida, de ser executado de forma vergonhosa. Mas ele diz: isso não me envergonha, porque no meu corpo eu estou engrandecendo a Cristo, por meio da doença, por meio das limitações, ou até por meio da morte violenta. Mas o fato é que Cristo está sendo engrandecido no meu corpo. E mais, o viver aqui é Cristo. E o dia que eu morrer é um lucro, é um ganho, porque eu vou estar pessoalmente com Ele, o que é muito melhor. É isso daí. Eu falo sobre isso, sobre essa ideia de Paulo, porque o próprio apóstolo Paulo, escrevendo, ele disse: sedes meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Nós temos bastante coisa para aprender com Paulo, mas obviamente ele aprendia com Cristo, o seu Senhor e o seu Salvador. Eu espero que essa palavra te ajude a olhar para a vida, para as circunstâncias, para as situações, de uma forma diferente, com a mente de Cristo. Amém? Vamos orar? Pai, obrigado pela vida de Jesus Cristo. Obrigado porque hoje nós podemos dizer que servimos a Cristo. Não servimos ao pecado, não servimos ao mal, não servimos ao engano, mas servimos a Jesus Cristo, que morreu, foi sepultado e ressuscitou e vive eternamente. Pai, obrigado pela oportunidade de servirmos a Jesus Cristo. Também te agradecemos, Pai, porque estamos em Cristo Jesus. Apesar das dificuldades que estamos vivendo aqui, não é isso que nos define. O que nos define é que estamos em Cristo, ligados a Cristo, recebendo de Cristo a vida, recebendo de Cristo o poder, recebendo de Cristo todas as bênçãos celestiais. E Pai, muito obrigado pelos irmãos e irmãs e amigos que nos ajudam, que nos dão suporte para vivermos em prol do Evangelho. Que essa cooperação, que essa ajuda se fortaleça, Senhor. Que nós, como igreja, Aliança de Alphaville, tenhamos esse compromisso de estarmos juntos, unidos, cooperando para o progresso do Evangelho. E Pai, diante das circunstâncias e situações da vida que vivemos, que a gente não foque somente em nós, que a gente não foque só no que estamos vivendo, no que estamos percebendo e no que estamos sofrendo e sentindo, mas que a gente possa sair de nós e olharmos para a situação e podermos dizer como isso está cooperando para o progresso do Evangelho. Como tudo isso que está acontecendo comigo coopera para o engrandecimento de Cristo e o progresso do Evangelho. Que a gente possa se sentir feliz com isso e alegre, Senhor. Muito obrigado por esse tempo na Tua presença, Pai.
Queremos, em especial nesse instante, orar pelas pessoas enlutadas, pelas pessoas que estão vivendo, Senhor, os dramas familiares, Pai, de perda, de morte, de sepultamento, de dor, de desespero. Em nome de Jesus, Pai, socorre. Oramos pela cidade de Manaus. Oramos, Pai, pelo estado de Manaus. Que o Senhor traga alívio e mova os corações e traga recursos, Pai, para evitar o pior. E oramos para que o Senhor possa trazer sobre o nosso país, Pai, unidade, união, compreensão, que a gente possa viver nesse país aqui, Senhor, em paz. Pai, eu oro para que o Senhor dê aos dirigentes desse país, Pai, a sensibilidade de olhar para a dor do outro. Dá um coração mudado para essas pessoas, Pai. Que não seja só política, que não seja só poder, que não seja só controle, que não seja só ganho, mas que seja, Pai, serviço, servir, olhar para o outro, Pai, e considerar importante, mais importante, as necessidades do outro, Pai. Porque se não for assim, Senhor, a gente não vai mudar. Eu oro, Deus, para que, em especial, eu oro pela família Sampaio, para que o Senhor possa trazer conforto e consolo para essa família, Pai. Em nome de Jesus, oramos por isso, Senhor. Muito obrigado pelo tempo aqui, pela Tua palavra. Te agradecemos em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém. Muito obrigado pela sua presença. Se você ainda não se inscreveu aqui no canal, você pode se inscrever aqui embaixo. Se você já se inscreveu, você pode também sinalizar aqui o sininho e aí você vai receber as atualizações do canal, ok? Você também pode divulgar o canal para os seus amigos, familiares, para qualquer pessoa. A gente possa expandir aqui o nosso número de inscritos e que essa mensagem do Evangelho possa avançar. Amém? Quero que você ainda continue aqui, que nós temos uma pequena mensagem no final da mensagem agora. Ok? Deus te abençoe. Tenha uma excelente semana na paz de Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Gratidão. Beijo a todos.